Muito bem, pessoal, nós vamos fazer hoje uma explanação sobre o pênis, estudo especial. Então, o pênis humano é um órgão do sistema reprodutor masculino e é constituído pela uretra e 3 cilindros de tecido erétil. Então nós temos aqui um cilindro visto uma vista sagital, aqui o outro cilindro, aqui corresponde ao corpo cavernoso de um lado e aqui o corpo esponjoso que fica abaixo dos corpos cavernosos. Então, num corte frontal do pênis, então foi feito um corte aqui. Então a gente pode observar os 2 corpos cavernosos dorsalmente na parte superior e embaixo aqui um corpo esponjoso. Então são 3 cilindros de tecido erétil, 2 corpos cavernosos e aqui o corpo esponjoso, onde tem aqui no centro a uretra. Então pelo corpo esponjoso passa o canal da uretra do pênis, a uretra peniana, que é esta aqui. E aqui nós temos a uretra externa. Os corpos cavernosos, vamos ver mais adiante, eles são os responsáveis pela ereção do pênis, assim como também o corpo esponjoso. Então o pênis é um importante órgão do sistema genital masculino, sendo ele o responsável por garantir que o espermatozoide seja colocado no interior do útero. Além disso, devido ao fato de que a uretra passa pelo interior do pênis, então está aqui, olha, a uretra, que é a uretra peniana, ele também se destaca por ser o órgão por onde a urina passa antes de ser expelida. O pênis, então, como já foi dito anteriormente, é um órgão do sistema genital masculino que contém então aquelas 3 porções, aqueles 3 cilindros de um tecido erétil, que são os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Então o pênis contém a uretra e 3 colunas de um tecido erétil. Então aqui 3 colunas. Aqui estamos vendo também essas 3 colunas. Nós estamos vendo aqui os corpos cavernosos e aqui o corpo esponjoso. Essas 3 colunas de um tecido erétil, o qual recebe essa denominação devido à capacidade de aumentar de tamanho quando se enche de sangue. Então nós temos aqui um pênis que não está com esses corpos cavernosos, esponjosos, cheio de sangue, e aqui um pênis ereto, quando esses corpos cavernosos e o esponjoso ficam cheios de sangue. Essas 3 colunas são circundadas por um tecido subcutâneo e todo o órgão é recoberto por pele. 2 das colunas longitudinais de tecido erétil são os chamados corpos cavernosos. São esses 2 aqui. Eles ficam dorsalmente. Eles estão localizados, como já foi dito, dorsalmente. Cada corpo cavernoso é dividido por pequenos feixes, constituídos por fibras colágenas, elásticas e musculares lisas, formando então espaços cavernosos. Por isso, eles são chamados de corpos cavernosos. A terceira coluna é formada por tecido erétil, que é chamada de corpo esponjoso ou corpo cavernoso da uretra, que é este aqui, que está localizado inferiormente aos corpos cavernosos. Então, este corpo cavernoso esponjoso, por ele passa
a uretra peniana. Então, esta coluna está disposta ventralmente e atravessada pela uretra, a qual é rica em glândulas secretoras de muco, que são as glândulas de Littré. No corpo esponjoso é verificada, então, também a presença de feixes, formando espaços. Entretanto, esses feixes são mais finos e elásticos. Ao contrário aqui dos cavernosos, que são maiores. Então aqui está o corpo esponjoso. Na porção terminal, observa-se que o corpo esponjoso expande-se e forma a chamada glande do pênis. Então aqui está a glande do pênis, que vem a ser então uma expansão do corpo esponjoso. Na porção distal, ou na porção mais distal do pênis, temos aqui então a chamada glande, que é revestida por uma pele chamada de prepúcio, que nós vamos falar mais adiante. Como dito anteriormente, o pênis é revestido por pele. Então, olha aqui. Então, o seu corpo é revestido por pele. Entretanto, a pele nesta região é mais fina e também mais pigmentada do que aquela presente no restante do corpo. A presença de pelos é observada apenas na sua base, na região terminal do pênis. Percebe-se que a pele dobra-se e projeta-se sobre a região da glande do pênis, que está aqui. A glande e aqui a pele que vai revestir a glande. Esta dobra de pele forma então o chamado prepúcio. Então, o que vem a ser o prepúcio? O prepúcio é a pele do pênis que reveste a glande. Nessa figura, nós podemos observar, num corte frontal do pênis, aqui os dois corpos cavernosos, que ficam dorsalmente ao pênis, na parte mais superior. Embaixo desses corpos cavernosos, nós temos aqui o corpo esponjoso, por onde passa aqui a uretra peniana, por onde passa a urina e também o sêmen. Nós estamos vendo aqui as artérias dorsais do pênis, a veia dorsal superficial, a veia dorsal profunda, a lateral, uma de cada lado. Veja aqui, bem no centro aqui do corpo cavernoso, nós temos a artéria profunda do pênis. Aqui também. Então, essas artérias, elas levam grande parte, então, do sangue para os corpos cavernosos, para que ocorra, então, a ereção do pênis. O que vem a ser a raiz do pênis? Então, é onde se inicia o pênis. Então, a raiz do pênis consiste na porção fixa do órgão. Então, aqui está esta região, que é a raiz do pênis, que é formada pelos ramos, bulbo e músculos. Então, nós temos aqui os ramos, temos os músculos, próximo aqui, olha aqui o bulbo, que é essa porção dilatada aqui nessa parte posterior, que é o bulbo esponjoso do pênis. Essa raiz se encontra localizada no espaço superficial do períneo. Então nós temos aqui a região do períneo, aqui o ânus, aqui a raiz do pênis, e aqui nós temos então esse espaço superficial do períneo. Entre a membrana do períneo, superiormente, e a fáscia do períneo
inferiormente. Os ramos e o bulbo consistem em massas de tecido erétil. Cada ramo está fixado à parte inferior da face interna do ramo esquiático correspondente, direito e esquerdo, anteriormente ao túber esquiático. Então nós temos aqui o músculo isquio cavernoso, um de cada lado, aqui o bulbo esponjoso. Fica aqui próximo à raiz do pênis. Os ramos e o bulbo consistem em massas de tecido erétil. Cada ramo está fixado, então, à parte inferior da face interna do ramo esquiático correspondente, direito e esquerdo, anteriormente ao túber esquiático, como nós já dissemos. A parte posterior do bulbo peniano dilata e aumenta de volume, através da qual a ultrapassa e a perfura superiormente, continuando a partir de sua parte membranácea. Então, esta região aqui. Continuando, então, com a raiz do pênis, cada ramo está fixado, então, à parte inferior da face medial do ramo isquiático. Então, aqui está o osso do quadril e aqui o ramo isquiático, que corresponde ao lado direito e esquerdo, anteriormente ao túber isquiático. Vejam, nós temos aqui o túber isquiático, essa tuberosidade, esta elevação. Então, o ramo isquiático está à frente do túber. A parte posterior do bulbo peniano, que é esta região aqui, dilata e aumenta de volume, através da qual a ultrapassa e a perfura superiormente, continuando a partir de sua parte membranácea. Então, aqui nesta figura, a gente pode verificar, então, aqui está o pênis, aqui nós temos os corpos cavernosos, aqui o corpo esponjoso, aqui na frente, na parte mais distal, nós temos aqui a glande, e na parte mais posterior, o bulbo peniano. Aqui está o ramo isquiático, e aqui o ramo do pênis, e aqui atrás o túber isquiático. O corpo do pênis é a parte pendular. Então veja aqui. Aqui está o corpo do pênis, que é a parte pendular livre, suspensa da sínfise pubiana. Então aqui está localizada a sínfise pubiana, que vem a ser a sínfise pubiana. É a união dos dois ossos do quadril através da sua região chamada pube. Então, quando os dois ossos do quadril se articulam, eles se articulam ali na região do pube, formando então a chamada sínfise púbica. O corpo do pênis, ele não é formado por músculos, exceto por algumas fibras do músculo bulbo esponjoso. Então aqui, ó, nós temos aqui o músculo bulbo esponjoso, perto então da sua raiz, onde ele se inicia, nessa região aqui, e do músculo isquio cavernoso. Então aqui está o músculo isquio cavernoso, um de cada lado também, que circundam os ramos. Então veja aqui o corpo do pênis. Aqui na extremidade anterior está a glande, e separando a glande do corpo tem aqui o colo do pênis. Ainda falando-se do corpo do pênis,
Desse modo, infere-se que o corpo do pênis é formado por uma pele fina. Olha aqui, uma pele fina, de tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e linfáticos, fáscia, corpos cavernosos, aqui, esses dois, e o corpo esponjoso. Olha aqui o corpo esponjoso, abaixo dos cavernosos. Corpo esponjoso este, que contém aqui a uretra peniana. Então ele contém a parte esponjosa da uretra peniana. Glande do pênis. Na parte mais distal deste órgão, o corpo esponjoso se expande para formar então a glande. Então aqui está a glande, que nada mais é do que uma expansão do corpo esponjoso. É uma estrutura de forma cônica, como a gente pode observar aqui nessa figura, e é hipersensível, cuja margem projeta-se além das extremidades dos corpos cavernosos, para formar, então, a chamada coroa da glande. Está aqui a coroa da glande. Então a coroa, ela prende sobre uma constrição sulcada, oblíqua, que é o chamado colo da glande, que é este aqui, que separa a glande do corpo peniano. Então nós temos aqui o colo da glande, que separa então a glande do corpo do pênis. A abertura em fenda na parte esponjosa da uretra. Então aqui está a parte esponjosa da uretra. Então aqui, essa abertura aqui, uma vista mais detalhada, nós temos aqui a glande, e aqui nós temos então esta abertura em fenda da parte esponjosa da uretra. Ela é conhecida como ósteo externo da uretra. Ósteo significa uma abertura. Então, é uma abertura externa da uretra. E está localizada na extremidade da glande, do pênis. E por aí é por onde se desponta a urina e o sêmen. Características. A pele do pênis é extremamente fina, com pigmentação mais escura em relação à pele adjacente e unida à túnica albugínea por tecido conjuntivo frouxo. No colo da glande, nesta região, no colo da glande, a pele e a fáscia são prolongadas, como uma dupla camada de pele, o chamado prepúcio. Então, aqui está o prepúcio, que é esta pele aqui, que envolve a glande. Então, essa dupla camada de pele, que é o prepúcio, sua função está relacionada principalmente à proteção mecânica dessa região da glande, além de ter importantes inervações sensíveis a estímulos mecânicos presentes no ato sexual. Entretanto, o prepúcio pode ser retirado na cirurgia de postectomia, que é a chamada circuncisão por motivos médicos, a chamada fimose. Aqui está o corpo do pênis, aqui a glande, e revestindo a glande, nós temos aqui o prepúcio. Aqui no prepúcio existe uma abertura para que esta pele ela venha aqui para trás
para expor a glande. Então o prepúcio ele é tracionado para expor a glande, para que se faça a sua higienização. Acontece que, em muitas vezes, este orifício aqui, olha, ele é pequeno, tão pequeno que ele impede a exteriorização da glande. Então a pessoa força e não consegue. Às vezes, a pessoa força a tal ponto que o prepúcio ele vem aqui para trás e não volta mais. Isso é chamado de parafimose. Então há um estrangulamento e começa a faltar sangue aqui na região da glande. Então, quando esse orifício aqui é pequeno, ele se denomina fimose. Então, o que é fimose? É o estreitamento exagerado do orifício que expõe a glande. Então, é feita uma cirurgia para a remoção desta pele do prepúcio. Então, veja aqui, o médico pega uma pinça, puxa aqui o prepúcio, ele faz uma incisão circular em volta do pênis, aqui na região do colo, e depois uma incisão aqui vertical. Ele abre aqui e remove esta pele. E depois sutura a pele do corpo do pênis aqui na região do colo, entre o corpo e a glande. Nos homens que não foram circuncidados, o prepúcio cobre a glande em extensão variável. A vascularização do pênis. O pênis é um órgão com circulação sanguínea intensa. Sobre a vascularização, temos uma irrigação arterial. Então, temos aqui, o pênis é irrigado em quase toda a sua extensão por ramos das artérias pudendas internas. Então, aqui está a artéria pudenda interna, que é esta aqui. Com destaque para as artérias dorsais do pênis. Então, aqui estão as artérias dorsais do pênis. Artérias dorsais do pênis, na parte mais superior, que seguem de cada lado das veias dorsal profundo, no sulco dorsal, mais precisamente localizadas entre os corpos cavernosos. Aqui estão as veias. O corpo esponjoso e a parte esponjosa da uretra e a pele. Nós temos também as artérias profundas do pênis. Então aqui, a artéria profunda do pênis, que é essa daqui. Veja aqui, as artérias profundas do pênis, passando aqui pelos corpos cavernosos, bem no centro, que seguem distalmente perto do centro dos corpos cavernosos, irrigando então o tecido erétil nessas estruturas. Temos ainda a artéria, ou as artérias do bulbo do pênis. Então aqui está a artéria bulbo arterial, que irriga a parte posterior, bulbar, do corpo esponjoso e a uretra em seu interior, além da glândula bulbo-uretral. A pele peniana ela é irrigada por ramos superficiais e profundos das artérias pudendas externas. Olha aqui, aqui está a região do osso do quadril. Veja aqui a sínfise púbica. Olha aqui
articulação coxo-femoral, do fêmur com o ilíaco. E aqui nós temos a artéria ilíaca comum. Veja que ela dá aqui origem à artéria pudenda externa profunda. Então, essa artéria pudenda profunda é que vai irrigar então a pele peniana. Para manter o pênis ereto, os corpos cavernosos precisam receber um volume intenso de sangue e represá-lo ali temporariamente. Este processo ocorre graças às artérias profundas do pênis. Então aqui nós temos artérias profundas do pênis, principais responsáveis por irrigar os espaços cavernosos. Elas emitem vários ramos que se abrem diretamente para os espaços cavernosos. Vários ramos. Aqui, nos espaços cavernosos. Quando está flácido, sai sem estímulos sexuais. Essas artérias encontram-se espiraladas, restringindo o fluxo sanguíneo, sendo então denominadas de artérias ilicinais do pênis. Então aqui está o pênis ereto, quando há um acúmulo de sangue nos corpos cavernosos, e também esponjoso. Aqui nós temos a artéria pudenda externa profunda, e aqui a artéria pudenda externa superficial. A drenagem venosa. Então, após o fim do estímulo que mantinha o pênis ereto, o sangue dos espaços cavernosos é drenado por um plexo venoso que coleta o sangue, neste momento sem funcionalidade, e se une à veia dorsal profunda, a veia dorsal profunda do pênis. Olha aqui, veia dorsal profunda do pênis. Na fáscia profunda, onde vai drenar para o plexo venoso prostático, como nós vamos ver mais adiante. Então, essas veias recolhem o sangue que está aqui contido nos corpos cavernosos e o pênis deixa de ficar ereto. Já o sangue da pele e da tela subcutânea do pênis é drenado para as veias dorsais superficiais. Então, olha aqui, veias dorsais superficiais. Veja aqui a pele do pênis e aqui a veia dorsal superficial, onde a pele e a tela subcutânea do pênis é drenada, que drenam para a veia pudenda externa superficial. Então, veia pudenda externa superficial, que está aqui. Parte do sangue também segue sem intermédio para a veia pudenda interna. Então, o sangue da pele e da tela subcutânea do pênis é drenado para as veias dorsais superficiais, que drenam para a veia pudenda externa superficial. Olha aqui, a veia pudenda externa, que é essa daqui. Inervação do pênis. O pênis ele é inervado por nervos que derivam dos segmentos S2 e S4, ou seja, da segunda vértebra sacral e quarta vértebra sacral, da medula espinhal e dos gânglios sensitivos de nervos espinhais, que ultrapassam os nervos esplâncnicos, pélvicos e pudendos, respectivamente. A inervação sensitiva e simpática é garantida principalmente
pelo nervo dorsal do pênis. Olha aqui, o nervo dorsal do pênis. Então, a inervação sensitiva e simpática é garantida principalmente pelo nervo dorsal do pênis, que está aqui. Olha aqui o plexo pélvicos. Um ramo terminal do nervo pudendo, que tem origem no canal do pudendo, que é esse nervo aqui. Inerva a pele e a glande do pênis. O pênis é ricamente suprido por diversas terminações nervosas sensitivas, sobretudo a glande do pênis. Os ramos do nervo ilioinguinal, então nós temos aqui nervo ilioinguinal, esta região. Veja, aqui está o pênis, nesta região aqui. Suprem a pele na raiz do pênis. Os nervos cavernosos que conduzem fibras parasimpáticas em separado do plexo nervoso prostático inervam as artérias helicinais do tecido erétil. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho o plexo nervoso prostático. Então, olha aqui. Os nervos cavernosos que conduzem fibras parasimpáticas em separado do plexo nervoso prostático inervam as artérias helicinais do tecido erétil. Então, aqui está, então, esse plexo nervoso prostático. Veja aqui a próstata. Vejamos agora a drenagem linfática do pênis. A drenagem linfática do pênis e do escroto. Então, o pênis e aqui a bolsa escrotal, que aloja os chamados testículos. Então, aqui está a bolsa escrotal, aqui o testículo. É feita para os linfonodos inguinais. Então, olha aqui, os linfonodos inguinais, aqui na região inguinal. Veja aqui, linfonodos inguinais. Exceto o prepúcio que drena para linfonodos profundos. Portanto, este último deve ser preservado e utilizado como retalho na cobertura peniana, quando a pele da haste é acometida pelo linfedema. Linfedema é uma patologia que significa um acúmulo de linfa nos tecidos que vai resultar, então, num inchaço. Então, veja aqui um linfedema da região genitália externa do homem. Linfedema de genitália externa. Aqui nesta figura a gente pode, então, observar, olha aqui a bexiga, veja aqui a próstata, olha aqui as glândulas seminais, olha aqui os ureteres, aqui está o ducto deferente, se juntando aqui a glândula seminal, um de cada lado. Então são dois ductos deferentes, duas glândulas seminais. Aqui a próstata, aqui a raiz do pênis, na região da glândula bulbo-uretral. Aqui nós temos a uretra membranácea. Aqui o corpo esponjoso do pênis, passando aqui no corpo do pênis. Esse corpo esponjoso, ele está abaixo dos cavernosos e é nele que se localiza a uretra peniana. E aqui de cada lado, superiormente, estão os corpos cavernosos. Então o pênis tem aqui a sua raiz, o corpo,
E aqui, na extremidade mais distal, a glande. Aqui a mesma coisa. Podemos observar aqui a bexiga, os ureteres. Olha aqui os ductos deferentes. Se juntando aqui a glândula seminal. Olha aqui a próstata, a uretra da bexiga. Veja aqui o pênis. Aqui na parte superior nós estamos vendo o corpo cavernoso de um lado e aqui embaixo o corpo esponjoso. Aqui na frente, na extremidade mais distal do pênis, está então a glande. Nesta figura, nós temos uma vista anterior do pênis, mostrando aqui o frênulo, o ósteo externo da uretra. Aqui uma vista superior, olha aqui o prepúcio estaria aqui, o colo, a glande, o ósteo da uretra, bem aqui, que é essa região, essa abertura por onde sai a urina e o sêmen. Aqui está a pele do pênis, colo, glande. Aqui, esta região é a coroa da glande. Aqui uma vista inferior, para mostrar aqui, bem evidente, o frênulo do prepúcio, colo e glande. Essa figura aqui é uma figura bastante interessante. São vários cortes. Aqui no corpo do pênis, aqui próximo à coroa, aqui já na glande e aqui na extremidade mais anterior da glande. Então, este corte aqui, em A, é feito bem aqui no corpo do pênis. Então, nós vamos ver aqui a pele, o corpo do pênis, os dois corpos cavernosos e aqui o corpo esponjoso. Aqui no corte B, mais aqui na frente, na região da coroa da glande, nós temos aqui a coroa da glande, que é esta região. Temos aqui os corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Veja aqui a uretra peniana. Este corte aqui em C, que é um corte já na parte intermediária da glande, nós vamos verificar aqui os corpos cavernosos já menores e a coroa da glande bem maior que aqui. E aqui o corpo esponjoso, mostrando aqui a uretra peniana. E neste último corte aqui, que é bem anterior ao pênis, bem na parte anterior da glande, que vai ser este aqui. Então, este corte, nós vamos ver apenas aqui a glande e aqui a uretra peniana, o ósteo externo da uretra peniana. Pode ver que não tem aqui já os corpos cavernosos. E o corpo esponjoso já não é também tão nítido. Apenas a glande e o ósteo externo da uretra. E com isso, nós encerramos então pênis, estudo especial.